Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Paula, eu sou graduada em História e a aula de hoje é a expansão do islamismo. Observe as imagens. Aqui nós temos uma imagem da Caaba rodeada por fiéis. A próxima imagem é a imagem de um grupo de terroristas. Qual a ligação entre as duas imagens? Na verdade, a ligação entre essas duas imagens é uma única palavra: jihad. Quando você ouve falar em jihad, normalmente essa notícia vai estar associada a atos terroristas, sempre que é veiculada alguma coisa na mídia, seja impressa ou seja televisiva, ela vai estar vinculada a terrorismo. Será que é isso mesmo? Será que a palavra jihad só significa terrorismo? Será que é a única conotação dessa palavra? O Islã surgiu no século VII na região da Península Arábica. O criador do Islã, o profeta Maomé, morava em Meca. Nasceu filho de uma das tribos mais importantes e mais influentes do local. Tinha uma vida econômica e social muito confortável. Por volta dos 40 anos, ele começou a ter visões e ouvir vozes. Tanto essas vozes quanto essas visões traziam a mensagem de um Deus único. É importante não esquecer que a sociedade de Maomé era politeísta, não eram monoteístas. E essas visões apontavam justamente para essa mudança de polo, de uma sociedade politeísta para uma sociedade monoteísta. A religião do Islã se baseia em poucos princípios. Ela é monoteísta e todo o fundamento dela está reunido no Alcorão, o livro que reúne todas as mensagens que o profeta recebeu, seja das vozes ou das visões dele. Maomé e seus seguidores primeiro estavam estabelecidos em Meca. O principal objetivo deles era acabar com o culto das diversas divindades que haviam no local. Obviamente, a elite de Meca não ficou satisfeita com a pregação sobre um Deus único, porque eles ganhavam dinheiro com a peregrinação que era feita às várias divindades que existiam no local. Maomé e seus seguidores vão começar a ser perseguidos, o que vai ocasionar a fuga para uma outra cidade, a cidade de Medina. A princípio, a questão foi mais militar. Eles conseguiram se estabelecer através de ações militares. Depois, através de acordo com os líderes dos locais, a situação foi se estabelecendo e Medina passa a ser o primeiro centro islâmico reconhecido de fato. Depois de algum tempo, Maomé e seus seguidores vão deixar Medina e vão retomar Meca, onde vai se estabelecer o principal polo islâmico. Jihad é uma palavra que, dentro do conceito muçulmano, quer dizer esforço para Deus. O que significa isso? Jihad é o compromisso do fiel de levar a palavra do profeta e levar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas e lugares. A jihad pode ou não ser violenta. Não existe uma indicação para que ela seja violenta, mas ela pode efetivamente ser parte de ações militares, para que o esforço seja reconhecido. Mas ela não é definitivamente uma palavra que deva ser ligada a terrorismo. É importante lembrar que o grupo Jihad Islâmico é um grupo terrorista que não representa a religião. Jihad é apenas uma palavra que, dentro do conceito da religião, significa esforço para Deus. A morte de Maomé ocasionou disputas internas pela liderança. Maomé não havia indicado claramente um sucessor e nem havia no Alcorão nada que tratasse do problema. Surgiram então duas posições diferentes a respeito do tema. Os xiitas afirmavam que a sucessão deveria ser hereditária, ou seja, destinada aos parentes do profeta. Esse grupo era a minoria. Já os sunitas defendiam que o fiel poderia liderar o Islã desde que fosse aceito pela maior parte da comunidade. Esse grupo era e ainda é maioria.
O genro de Maomé consegue assumir a liderança do Islã em 656. No entanto, as disputas pela liderança já eram muito profundas e ele encontrou dificuldades em manter a liderança. Foi assassinado em 661 e a partir desse período vão surgir as dinastias no Islã. A dinastia Omíada governou até 750 e foi o período de consolidação de um Estado centralizado. O controle, a princípio, era militar, mas com o passar do tempo, a elite muçulmana passou a adquirir terras e explorar o trabalho das populações locais. Os nativos que não quisessem se converter não eram obrigados a isso. No entanto, uma série de medidas atrativas acabou levando à conversão de muitos nativos. Apesar de serem aceitos dentro do Islã, os novos conversos ao islamismo, eles não tinham os mesmos direitos, quer dizer, eles não podiam, por exemplo, integrar o exército, não podiam exercer alguns cargos e principalmente nenhum cargo político. Em 740, eles foram liderados por um parente distante do profeta e começaram uma rebelião, uma revolução. O que eles queriam? Reconhecimento de direitos. É a partir daí, a partir dessa revolta, que vai surgir a nova dinastia, que é a Abássida. Nessa dinastia, muçulmanos árabes e não árabes, ou seja, os novos conversos, vão passar a ter igualdade de direitos. É importante lembrar também que o islamismo não é só uma religião. É possível notar uma série de influências islâmicas, tanto na arquitetura quanto nas ciências. Nós podemos pensar na matemática, inclusive no nosso idioma. Você já parou para se perguntar quantas palavras do nosso idioma têm influência ou raiz árabe? Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai descobrir que não são poucas. Mas o mais notável mesmo é a questão da arquitetura. Existem vários prédios, catedrais e palácios na Europa, especificamente na Espanha, de arquitetura muçulmana, por conta da ocupação muçulmana naquele território. Gostaria de finalizar pedindo a vocês que leiam todos os materiais da unidade, façam suas atividades com bastante seriedade. Foi um prazer, até a próxima!